Hello everyone and welcome to our English class. Olá a todos, sejam bem-vindos, galerinha do nono ano, certo? A outra aula de língua inglesa, ok? E essa semana voltamos à normalidade com as aulas, certo? E hoje daremos início ao livro 2, certo? Do livro didático, certinho? Então olha só, hoje nós iremos falar sobre Present Perfect Continuous. Eu sei que nós já tínhamos falado no último livro, certo? Mas esse dá uma continuidade a ele, só focando nessa parte do Present Perfect Continuous, certo? Então, aproveitem, anotem suas dúvidas, certo? Comentem aqui embaixo quais são as suas possíveis dúvidas para a gente já tratar na nossa videoconferência, ok? E lembrando que hoje tem vinheta nova, então espero que vocês gostem, aproveitem o vídeo o máximo que vocês puderem, ok? Nós temos um texto muito interessante para lermos, que está na página 319. Eu não vou ler todo, eu não vou falar dele todo, mas é um texto muito interessante que fala como a música muda as pessoas. O tema do texto é Malaki Samed, 9-year-old drumming prodigy, uses his music to change the world. Então, Malak Samed tem um garoto de 9 anos, um baterista prodígio, usa a sua música para mudar o mundo, certo? Nós temos aqui um tweet dele, que fala sobre um insight dele que foi maravilhoso e que ele irá mudar o mundo com a música dele, certo? E ele é assim mesmo, uma criança, ok? Olha só, nós iremos falar um pouquinho também sobre esse texto, esse gênero textual, que se chama Informational Text, que é um texto informativo, certo? O nome eu acho que já diz muito, que é um texto para informar as pessoas sobre algum acontecimento ou alguma coisa. Olha só o que ele diz. A informational text is a type of non-fiction writing. Então, vale salientar que esse tipo de texto não é um texto, ele é um texto não ficcional. Ou seja, ele não é fictício, ele tem que ser real, certo? Its purpose to convey information and may be found in magazines and newspapers. Então, seu propósito é ceder informações ou dar informações. Ele pode ser achado em revistas ou jornais, certo? Respondam, por favor, as atividades sobre o texto que vocês leram sobre Malak, ok? E na videoconferência a gente fala um pouquinho sobre elas. Na página 320 nós temos o build up, ok? E ele pede para classificar as seguintes palavras relacionadas às músicas. Nós temos danceable, concert, sing, folk, blues, perform, voice, melodic, uplifting, rock, festival, depressing, inspiring, country, melody, jazz, instrumental, techno, play, rhythm, tune, compose and listen. E ele pede para você classificar elas entre substantivos, adjetivos, verbos e tipos de música, ok? Então façam isso aí. E aqui também na página 320, ele pede para você responder as questões de acordo com o seu gosto pessoal, de acordo com você mesmo. Então, letra A, B, C e D é de acordo com o seu gosto pessoal, ok? Na página 321 nós temos uma continuidade do build up, que agora é falando sobre as seguintes pessoas, certo? Então você vai relacionar os instrumentos tocados, ok, com as imagens. Então vocês vão pegar esses instrumentos e colocar aqui qual tipo de instrumento é esse. Então nós temos acoustic guitar, drums, electric guitar, flute, keyboard, piano and violin, ok? Então vocês vão classificá-las de acordo com a imagem que vocês estão vendo, belezinha? Olha só, o artigo definido the, ele é usado antes de instrumentos musicais. I can play the piano very well. Eu posso tocar piano muito bem, certo? Então, piano é um instrumento musical e eu tenho que usar a partícula the antes. Pete plays the saxophone. Então, Pete toca saxofone. Saxofone é um instrumento, então vocês vão ter que colocar aqui o artigo definido the, certo? Então, vendo essas palavrinhas aqui, que são instrumentos musicais,
A partir disso, vocês vão ter que classificar eles em percussão, de sopro e corda, se eu não me engano. String é corda. Então, o que é um instrumento de percussão, um instrumento de sopro, um instrumento de corda. E vocês vão ter que dividir eles. Belezinha? Pessoal, então olha só. Na página... Nós temos aqui na página 322, nós temos essa seção To Learn a Bit More. Aprender um pouquinho mais, né? A diferença entre music e song. Olha só. Music é algo bem geral, certo? E song é algo mais... como é que posso dizer? Específico, certo? Por exemplo, music é todo tipo de música, no geral, músicas, certo? E song é uma música específica. Por exemplo, a música da Adele, certo? Adele's Song. As músicas da Adele, você tem algo específico, que é dela, certo? Nós temos, por exemplo, Someone Like You is a Beautiful Song. Então, a música Someone Like You é uma música muito linda. Então, eu estou falando de algo específico, de uma música específica. Agora, se eu falo no geral, por exemplo, I like pop music, eu gosto de música pop. Pop no geral. Então, qualquer tipo de pop eu vou gostar. Ou então, Madonna's music is known throughout the world. As músicas da Madonna são conhecidas a todo o território do mundo. Like a Prayer is a famous song recorded by Madonna in 1989. Então, Like a Prayer é uma música famosa gravada pela Madonna. I like 3 songs on the CD. Eu gosto de 3 músicas do CD. Ou seja, música é algo mais geral e nós temos song, que é algo mais específico. E lyrics, nós temos a letra da música, né? E ela é um substantivo do plural, certo? Então, lyrics é a letra, né, da música. Então, olha só. No texto de vocês vão encontrar a seguinte sentença. Malak Samed has been playing the drums since he was a little child. Isso significa o quê? Olha só. Significa que ele começou a tocar um instrumento quando ele era uma criancinha, e ele ainda toca, certo? Essa frase, Malak Samed has been playing drums since he was a little child, significa que ele começou a tocar bateria quando ele era criança e ele ainda toca. Ou seja, é algo contínuo, é algo que dá sentido de continuidade, ok? O verbo em negrito que nós temos has been playing está no present perfect continuous, ok? E esse tempo verbal ele é usado para, olha só os exemplos. An action that started in the past and continues up to the present. Então, a ação que iniciou no passado e continua no presente. Olha só o exemplo. It has been raining heavily for 1 hour. Tem chovido muito forte por 1 hora. Então, faz 1 hora que tem chovido muito. Então, começou a chover há 1 hora e ainda está chovendo. Eu posso falar também para quando uma ação acontece no passado e tem resultados no presente. Então, olha só, se choveu bastante e ainda a rua está molhada, ou então a calçada está molhada, você percebe que choveu, você pode dizer, poxa, tem chovido bastante aqui, ou então choveu bastante aqui. Ou seja, isso é uma ação que aconteceu no passado, mas que tem resultados no presente, que são as ruas molhadas. Então, olha o exemplo. It has been raining heavily. Tem chovido muito forte, ou choveu muito forte. Então, quer dizer que não está chovendo mais, mas eu posso ver o resultado, que é as ruas molhadas ou ensopadas, certo? E ações repetitivas que vêm acontecendo diversas vezes. Olha só. I have been playing the piano since I was 12 years old. Então, eu venho tocando piano desde que eu tinha 12 anos. Mas você pode pensar desse jeito, professor, mas isso é tão parecido com o Present Perfect, e eu vou explicar agora qual é a diferença entre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, ok? Eu acho que vocês já perceberam que a estrutura é bem parecida com o Present Perfect, certo? Só que ele tem o verbo principal no gerúndio. Olha só o que nós temos, o sujeito, nós temos o auxiliar has ou have, vai depender quem é o sujeito, né? Lembrando que as terceiras pessoas do singular eu uso o has. Eu uso um outro auxiliar, que é o auxiliar been, mais o verbo principal no gerúndio e o complemento. É enorme a frase, mas é assim mesmo. Olha só o exemplo. I have been surfing
the net since 9 p.m. Então eu venho navegando na internet desde as 9 da noite, certo? Ou então, he has been studying for 2 hours. Ele tem estudado por 2 horas. Ele está estudando tem 2 horas. E a frase negativa, você vai acrescentar a partícula negativa no have ou no has, onde ele vira haven't ou vira hasn't e a frase já está na forma negativa. Certinho? Olha só, na forma interrogativa, você tem que prestar bastante atenção, certo? É do mesmo jeito do present perfect. O auxiliar have ou has vem para frente do sujeito, certo? Have you been running? Você tem corrido ou você tem corrido ou você estava correndo? Has she been working on her website? Ela tem ou ela vem trabalhando no seu site, certo? Mas qual é a diferença aqui? O been, ele fica junto do verbo principal no ing. Perceba aqui que quem só vem para frente é o have ou has. O been e o verbo no ing fica na mesma posição, certo? Ó, vão anotando aí as dúvidas, certo? Para a gente tirar na nossa videoconferência. Nós temos aqui para acrescentar informações, né, que são questões informativas ou de informação, que é o seguinte: por quanto tempo ele tem esperado por ela? How long have they been waiting for her? Ou seja, esse how long eu vou estar perguntando por quanto tempo, certo? Eu vou estar perguntando pelo tempo que ele tem feito alguma coisa, no caso, esperado por ela. Então, how long have they been waiting for her? Certo? Nós vamos acrescentar um pronome interrogativo que pode ser how long, what, why, when, certo? Na frente do auxiliar, mas a frase interrogativa continua a mesma. O auxiliar na frente do sujeito, depois nós temos o been, mais um verbo principal no gerúndio e o complemento, tá certo? Essas estruturas são um pouco complicadas, mas por explicação pode ficar um pouco vaga, mas quando você vai percebendo, você vai lendo, você vai praticando, você vai memorizando melhor, você vai aprendendo de uma forma melhor a usar as formas interrogativas, negativas e afirmativas, ok? Vocês já sabem que nós usamos o for e o since, né? Quando nós usávamos no present perfect, nós usamos o for para dizer por quanto tempo nós temos feito uma ação, e nós usamos o since para dizer desde quando nós fazemos a ação. O que nós vamos acrescentar nesse tempo verbal é o how long, para perguntar por quanto tempo alguém tem feito a ação, certo? E esse é um dos focos principais desse tempo verbal, porque nós queremos saber o tempo que alguém tem feito uma ação em continuidade, tá certo? Lembrem-se disso. Então, olha só, é usado para perguntas apenas. Então, eu posso perguntar o seguinte: how long have you been taking guitar lessons? Por quanto tempo você vem tendo aulas de guitarra, certo? Então, é muito importante você saber do uso do how long e onde colocar. Recently e lately nós já temos visto no present perfect, que é recentemente ou ultimamente, ok? E nós finalmente chegamos na diferença entre o present perfect e o present perfect continuous, ok? Olha só, nós temos 3 razões principais pelo qual nós usamos o present perfect, e nós temos uma principal assim para quando nós usamos o present perfect continuous, certo? Olha só, nós usamos o present perfect para falar o quanto alguém tem feito, a quantidade de coisas que alguém tem feito, quantas vezes alguém tem feito alguma coisa, ou quantas coisas alguém tem feito, certo? Então nós usamos o quanto, quando, vários aspectos dentro do present perfect. O present perfect continuous, ele é mais voltado para o tempo, para a quantidade de horas, para a quantidade de minutos, por quanto tempo você tem feito a ação, certo? Professor, mas o present perfect também tem. Tem, bastante. Mas percebam que não era o foco do present perfect. A gente sempre disse que uma das características do present perfect é uma ação iniciar no presente, no passado, e continuar no presente, e você não sabe quando ela acaba. Não é isso? Ou então, para ações que você não sabe quando ela acontece. É um dos usos do present perfect. Mas o present perfect continuous, nós damos o foco
para quando aquilo aconteceu, para quando a ação ela vem acontecendo. Por quanto tempo eu tenho esperado no banco? Por quanto tempo eu tenho estudado? Por quanto tempo eu tenho lido? Certo? Então, olha só, outra coisinha bem interessante. É possível usar tanto o Present Perfect ou Present Perfect Continuous com alguns verbos, como live, work, study, teach e swear. O significado entre essas duas sentenças é basicamente o mesmo quando for ou since é usado. Olha só. I have lived here since 2010. Então eu tenho morado aqui desde 2010. Ou usando present perfect continuous, I have been living here since 2010. Eu tenho vivido aqui desde 2010. Ou seja, com alguns verbos, live, work, study, teach, swear, mais o uso do since e do for, a tradução é quase a mesma, o significado é quase o mesmo, certo? Vai depender do que você queira usar. Então, em ambos os casos, eu comecei a morar lá em 2010, a ação começou em 2010 e ainda acontece, certo? Com outros verbos, no entanto, existe uma diferença de sentido, certo? Então é bom ter cuidado e eu vou explicar um pouco mais sobre isso na nossa videoconferência, tá certo? Pessoal, responda as atividades são bem simples, se vocês pesquisarem no dicionário ou pesquisarem no Google Tradutor, cuidado com o Google Tradutor, vocês vão ver o que é que cada questão quer, certo? E na nossa videoconferência, novamente, dizendo isso, eu finalizo essa parte, certo? Com a resolução das atividades e tirar as dúvidas que vocês têm. Belezinha? Então, pessoal, é isso. Nossa videoaula é essa, certo? Tentei ser o mais sucinto possível. Caso você não tenha entendido, pode voltar, rever novamente, ou ver novamente. Isso aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, certo? Dê um joinha aqui. Comentem se vocês tiveram dúvida. Ou comentem que vocês assistiram o vídeo. Quais as dúvidas, onde e sobre o que. Porque a gente já tem uma base melhor para nossa videoconferência. Tá certo? Bye, bye!